De acordo com muitos gigantes financeiros, tornar-se rico começa em sua mente, não em sua carteira. Para ficar rico, você não pode acreditar em algo tão incrivelmente fora do seu alcance. Com um pouco de trabalho duro e dedicação, isso realmente é possível. Jeff Bezos tem um patrimônio líquido de 117 bilhões de dólares. E quanto a você? Você provavelmente está trabalhando em um emprego agora, aquele mesmo que te fez formar em uma universidade. Você pode não economizar muito, pois seu custo de vida é muito alto. Você sente que é pago apenas o suficiente para pagar suas contas. Você tem dívidas de cartão de crédito que precisam ser cuidadas? Talvez você seja um estudante para obter um diploma com a esperança de ganhar uma boa quantia em dinheiro. Em vez disso, você está pensando em um empréstimo estudantil e ele fica martelando a sua cabeça o tempo inteiro para que você consiga realizar seus sonhos. Bem, ficar rico é como um sonho distante. Como eles fizeram isso? Você se pergunta, vendo todos os milionários, bilionários, principalmente aquelas pessoas que conseguiram ficar ricas ainda jovem. Isso te deixa perplexo? Te deixa com raiva? Você acha que eles tiveram sorte? Nasceram na riqueza? Eles trapacearam para conseguir esse dinheiro. E o pior de tudo, você pensa que não é inteligente e que você é uma pessoa inútil. Aqueles sonhos que você teve de comprar uma mansão, seu carro esporte favorito, pagar sua hipoteca do apartamento, viajar ao redor do mundo, vão permanecer para sempre nos seus sonhos. Nada mais nada menos, você chega à dura conclusão de que é um jogo difícil. Desde o início, você está do lado perdedor. E de acordo com Jim Rohn, a educação formal fará com que você ganhe a vida e a autoeducação vai lhe trazer uma fortuna. Mas se eu disser que você está errado, havia uma maneira de chegar lá, uma equação real para a riqueza, a ciência por trás da forma de como o dinheiro funciona. No entanto, a jornada é difícil, cheia de lutas, altos e baixos. Você vai precisar engolir algumas dificuldades que o sistema escolar e a própria sociedade ainda não lhe disseram. A maioria das pessoas não chegará ao fim dessa estrada. No entanto, no final dessa estrada encontra-se uma riqueza além do que você pensou que poderia alcançar. É a liberdade de nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. O que realmente você pensa sobre dinheiro? Você trabalha para isso? É algo conquistado ou é algo que você herdou? É a causa da raiz de todos os seus males? Você está desesperado para ter mais? Você o perseguiu a maior parte da sua vida? A verdade é que a maior parte do que você pensa sobre dinheiro foi influenciada por sua família e pelo ambiente, pelas pessoas que te rodeiam. Se você nasceu em uma família que não tinha muito dinheiro, você está mais inclinado a acreditar que você também vai crescer assim. Talvez você tenha chegado ao extremo oposto e tenha decidido ganhar o máximo de dinheiro que pudesse para nunca mais ficar naquela posição ou naquela situação financeira. Na verdade, nosso sistema escolar nos ensinou muito sobre esse assunto. É por isso que muitos de vocês têm falhas crenças sobre o dinheiro que não ajudarão você nessa jornada. Hollywood sempre descreveu os ricos como indivíduos perversos, talvez corruptos. Você acreditou nesse estereotipo de pessoas? Um relatório recente, divulgado pela HealthX, mostrou que os super ricos do mundo consistem em 68% dos bilionários e eles fizeram isso sozinhos, como Warren Buffett, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Elon Musk e muitos outros. Sua equação simplesmente está errada. Aqui está a equação bidimensional de que você aprendeu que o dinheiro é igual ao salário ou igual ao que você ganha no seu emprego. A perspectiva de conseguir um emprego passa a ser o único objetivo da sua educação financeira. E aí você pergunta, o que há de errado nisso? Se você quer ter muito dinheiro em um curto espaço de tempo, essa equação nunca vai levar você lá. O recurso mais precioso que você tem é o seu próprio tempo. Não há como recuperá-lo quando ele acabar. O salário que você ganhou depende de quanto tempo você dedica a esse trabalho. Se você ganhou R$20 por hora e trabalhou 40 horas por semana, levará
quase 25 anos para chegar ao total de 1 milhão que você tanto sonha, sem qualquer imposto ou despesa extra. Você só pode ser realmente um milionário na velhice se você viver de uma forma regrada a maior parte desse precioso tempo. E você vai perceber que essa riqueza escapa a todo momento entre os seus dedos. Você troca o seu tempo por dinheiro, e esse dinheiro não é uma substância que você possa falar: isso vai me levar à riqueza. Novamente vem uma pergunta: como eles se tornaram milionários tão novos? Se falando das pessoas que são mais novas e que são ricas, o que os tornou diferentes? E uma resposta muito simples para isso. A resposta é que eles têm uma equação muito melhor do que a sua, ou têm uma educação financeira diferente da sua. Eles têm uma maneira de entender o dinheiro e que você não conhece. Pare de perseguir dinheiro em uma sociedade considerada capitalista. Você é pago de acordo com o valor que você traz, e são as pessoas que percebem o seu valor. Eles são o mercado, os consumidores da sua própria economia. O mercado são seus amigos, sua família, sua nação. Não se trata de quão duro você trabalha para conseguir o seu dinheiro. Um cara que trabalha na faxina ou um cara que é um gari ganha muito menos que o contador que está sentado atrás do seu computador. E a única diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre é como elas usam o seu tempo. Mas por quê? Porque o mercado percebe que o valor de uma pessoa que trabalha na limpeza deve ser muito menor do que o contador, por mais perverso que isso possa parecer. Um gari pode ser substituído por qualquer pessoa. É fácil de aprender o seu trabalho. Então o mercado não vai pagar a ele mais do que um contador que passou anos estudando números, economizando milhares de impostos para os seus clientes. Como podemos aumentar o valor que recebemos? O primeiro passo para a equação de riqueza é bastante simples. Se você quiser realmente resolver os seus problemas de dinheiro, você percebeu que todo o seu dinheiro vem de uma premissa básica. Se você puder resolver um problema, o dinheiro será jogado para você. Se você resolver um problema de $1 milhão, a solução renderá milhões de dólares para você. Vamos pensar no problema que a Amazon resolveu. O aborrecimento de ir a uma loja, esperar na fila, preços mais baratos, isso sem falar de todas as outras empresas que a própria Amazon possui. E o problema que essas empresas resolvem. Jeff Bezos ajudou a resolver um problema de $1 milhão e também se premiou favoravelmente por isso. Não é o dinheiro que você deve procurar. Você deve procurar problemas e, mais importante, a solução para esses problemas. Depois de encontrar a solução, tente construir o seu negócio em torno dele. Ouça o que diz o seu mercado, as pessoas que estão ao seu redor, o que as pessoas dizem que não gostam, o que as pessoas dizem que gostaria que existisse, o que leva as pessoas à frustração, o que as pessoas acham que é inconveniente, e esse é um dos problemas que você pode resolver. A etapa final dessa equação para a riqueza é encontrar uma solução escalonável para um problema que sua solução precisa afetar uma grande quantidade de pessoas. Abrir um restaurante não pode te tornar rico. Isso não é escalonável, pois você está restrito ao local onde o restaurante está inserido. Que tal uma franquia, que é muito mais escalonável, que pode atingir um número maior de pessoas? Mas tenha cuidado. A solução requer muito tempo para ganhar dinheiro? Não se perca nesse ponto. A autoformação desempenha um papel importante. O sistema e o processo manterão seu negócio funcionando como uma máquina sem problemas, se eles forem implementados de uma forma correta. Se houver algo em seu negócio que você possa terceirizar para outra pessoa ou contratar um funcionário para fazer isso, você tem que pagar a ele um preço razoável. Depois de encontrar uma solução, é seu trabalho garantir que ela pode ser acessada por todos no mercado. O mercado não se importa com suas paixões. Quando você tem um negócio lucrativo funcionando, com sistemas e processos certos, é hora de seguir em frente e colher o que você plantou. Existem dois caminhos prováveis que você vai enfrentar nesse momento. Você quer continuar seu negócio ou talvez tenha que vendê-lo. Essa é a aquisição no momento em que alguém compra a solução em torno do qual você passou anos construindo no seu negócio. Por exemplo,
O Instagram foi adquirido pelo Facebook por 1 bilhão. O PayPal foi adquirido pelo eBay por 1,5 bilhão. Os ricos geralmente têm pequenas TVs e grandes bibliotecas. E os pobres têm bibliotecas pequenas ou minúsculas, ou não têm de jeito nenhum, e grandes TVs. Se você quer realmente continuar administrando seu negócio, há uma infinidade de razões que você deve fazê-lo. Talvez você ame a empresa que você construiu, mantenha isso em sua mente para agregar mais valor à sua própria empresa e vendê-la no futuro por mais do que ela vale atualmente. Seu dinheiro ou sua vida? Pagar a prestação do seu apartamento? Comprar o carro dos seus sonhos? Viajar pelo mundo? Nunca ter que se preocupar com sua situação financeira? Seu destino não é nada milionário. É a liberdade que você sempre procurou. Pare de perseguir problemas, pare de perseguir o dinheiro e encontre a solução para os seus próprios problemas. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos sempre a esse nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.